Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, venho trazer aqui o pós-jogo na partida que terminou agora há pouco, 1-1 entre Bahia e Vasco jogando em Salvador. Fica um misto de sentimento, né? Um sentimento de alívio pelo primeiro tempo que o Vasco fez, de não ter perdido, e um sentimento de frustração pelo segundo tempo que o Vasco fez. Vamos falar sobre esse jogo. Antes só vou falar aqui da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal, e batemos a trinca aqui que eu dei. Quem foi na dica, uma odd de 1,70, quase 1,80, ganhou uma graninha, né? O Barcelona venceu, no jogo do Leipzig saiu mais 2 gols, saiu 3, e o Vasco, eu coloquei um handicap aí, que o Vasco podia empatar, inclusive, empatou a partida. Então, quem foi na dica acabou lucrando uma graninha e acompanhando o jogo aí, ó. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, faz o cadastro, você me dá uma moral. O código promocional é do Cerrado e a gente volta com outras dicas durante a semana ou o campeonato, beleza? Bom, vamos falar desse empate. Cara, pra mim que ele tem 2 tempos distintos e culpados nesses 2 tempos, né? Lógico que a gente tem que responsabilizar quem é que errou na estratégia. E no primeiro tempo, para mim, quem errou na estratégia foi o senhor Ramon Dias. Pode dizer que é um ótimo treinador, que deu padrão para o Vasco, está conseguindo ajudar nas contratações. Desde que chegou, o Vasco conseguiu pontuar, coisa que não fazia com o Barbieri. Mérito para ele, que a gente está sempre aqui pontuando. Para mim, eu falei que é disparada a melhor contratação da SAF. Mas o senhor Ramon Dias e o Emiliano Dias, que é o seu auxiliar, erraram a mão na hora de montar esse time para entrar em campo. Montaram um time muito retrancado. Eu trouxe a provável escalação que saiu no GE hoje, falando de 4 zagueiros, sim, porque o Medel é quase que um zagueiro, e joga inclusive na função de zagueiro, e para ele consertar a ausência do Zé Gabriel, ele cagou o time, essa é a realidade, né? E olha, a gente tem que entender o seguinte, nada a ver com a entrada do Maicon. O Maicon, pra mim, jogou pra um caramba. Se não fosse ele no primeiro tempo, inclusive, era pro Bahia ter saído com os 2, 3 fácil. Então, não é responsabilizando a entrada do Maicon, quarta opção, um jogador que eu critiquei pra caramba, mas que mostrou aí que tem condições de jogar nesse time sim. Hoje fez uma partidaça. Não é a questão de ter colocado o Maicon, é a questão de ter levado o Medel para uma função que ele já não deu certo em 2 jogos. E o Vasco se perdeu no primeiro tempo, perdeu o meio de campo, a gente sentiu a falta, olha o que eu vou falar, a gente sentiu a falta do Zé Gabriel e o Praxedes e o Paulinho não se acertaram no primeiro tempo. Sendo assim, a bola não chega e os atacantes ficaram isolados e pouco ajudaram no primeiro tempo. Um dia apagado para o Peck, para o Serginho, e para o Verratti, que são os jogadores que estavam no ataque no primeiro tempo. Então não gostei da escalação do que ele fez para suprir a ausência do Zé Gabriel. Ponto. Essa foi a questão no primeiro tempo, né? Agora, a falha no gol que nasce ali na lateral direita, o Bambu está improvisado de lateral, sem condições esse jogador, né? Não tem cacuete nenhum de lateral e o cara passou fácil por ele, cruzou, o Serginho tentou fazer a cobertura, os 2 falharam, gol do Bahia no primeiro tempo, o Bahia abre o placar e sai com 1-0 de vantagem. No segundo tempo, ele mexe no time e faz o que ele devia ter feito na entrada. Ele privilegia o meio de campo do Vasco, mantém o Medel, né, de volante, né? Eu acho que o Medel, o erro foi ter colocado o Medel de volante, mas com a entrada do Marlon Gomes e do Payet, a gente passa a ter 4 jogadores no meio de campo. Porque aí você tem o Medel, o Payet, o Paulinho e o Marlon Gomes. Os 2 entraram muito bem no jogo, tanto o Marlon Gomes quanto o Payet. O Payet ali, na distribuição de jogadas, no passe, se vê que é um jogador diferenciado, né? É muito diferenciado. Então o Vasco passou a jogar melhor. E num lance ali, num escape do Marlon Gomes, uma jogadaça individual, ele entra na área, finta o lateral Gilberto, o Gilberto dá um carrinho, pênalti para o Vasco, que é convertido pelo argentino Verratti. O Verratti faz mais um gol importante. É pênalti? Você vê de jogador perdendo pênalti. Então ele, em 4 jogos, participou dos gols do Vasco em jogos importantes. Acho que ele tem 3 gols e uma participação, que é aquele que o Serginho fez contra o Atlético Mineiro. Então, um pênalti
bem batido pelo Verratti, o Vasco empata e passa a jogar diferente, apesar de o Bahia também chegar com perigo, né? E o Léo também, em um dia que conseguiu fazer defesas importantes para o Vasco também. Aí entra, se eu falei do responsável no primeiro tempo, entra o irresponsável no segundo tempo, o displicente, o lento, o jogador sem tesão de jogar futebol, sem intensidade, que é o Jair. O que é o meia Jair? O Payet coloca esse cara na cara do gol e fala, faz meu filho, faz o gol, ele chuta pra fora. E pra completar a cagada, ele consegue ser expulso dando uma cotovelada no Juba, que é o Luciano Juba, que entrou no final do jogo do Bahia. E ali, depois da saída do Jair, o Vasco não se retrancou para segurar o resultado, muito pelo contrário, partiu para cima, por isso ficou muito exposto e virou um jogo de trocação, que podia sair com um resultado positivo para o Bahia quanto para o Vasco. Mas no final saiu um empate. Como eu falei, pelo primeiro tempo, uma sensação de alívio, pelo segundo tempo, uma sensação de frustração. Dava para ter buscado essa vitória jogando fora de casa. Aí me perguntam, mas o empate foi bom, foi melhor para o Vasco. Tá, dentro das circunstâncias do jogo para um time que estava perdendo e jogou com um a menos no final, dentro dessa circunstância, o empate foi melhor para o Vasco do que para o Bahia. Mas dentro de uma realidade de um campeonato, né, o Vasco precisava buscar esses 3 pontos, assim como o Bahia buscou os 3 pontos jogando em São Januário. O Vasco precisava, porque o Santos perdeu para o América foi a 16, o Vasco tem 17 com esse empate, né? Tem que olhar para cima, o Santos para nos 21, o Vasco vai a 17, né? 18, 19, 20, o Vasco vencendo fica a 1 ponto do Santos. E o Vasco tem um jogo contra o América, justamente o jogo atrasado lá em Minas Gerais. Você vê a importância que seria sair de Salvador com uma vitória. Mas, no final das contas, também não foi ruim ter saído com um empate. Ponto positivo aí para a festa que fizeram na Barreira. Estava rolando uma repercussão agora lá na transmissão. A festa linda que a torcida fez na Barreira, lotou e sem confusão, sem briga, para mostrar que a Barreira não é o que estão falando, não é da maneira que estão querendo condenar, com preconceito, e que o torcedor do Vasco não pode ir para o estádio. É uma festa muito linda da torcida do Vasco na Barreira. Agora a gente tem que juntar os cacos para jogar contra o Fluminense, mas daqui a 2 semanas o técnico vai ter muito tempo aí para poder recuperar esse time e fazer um trabalho legal. Gostei da estreia do Payet, apesar de não ter feito um gol, era para ter ajudado na vitória com uma assistência, deu para o cara fazer, mas o cabaço do Jair errou, né? Mas de uma maneira geral, de um modo geral, eu ainda consegui enxergar com positividade esse jogo do Vasco contra o Bahia, né? Agora preparar para o próximo, não vai ter Jair expulso, não vai ter Medel, que tomou o 3º cartão amarelo, aí volta o Zé Gabriel, deve manter com o Maicon na zaga para fazer a parceria ali, a dupla com o Léo. O Maicon, para mim, como eu falei, fez uma excelente partida. E os 2 apagados ali, o Serginho Kosovo e o Peck. E aí não dá para responsabilizar só os caras. Se você entra com o meio de campo perdido, é lógico que seu ataque não vai ser destaque ou não vai conseguir desempenhar o que desempenhou em jogos passados. O Serginho fez gol, o Peck deu assistência, então não dá nem para condenar os caras. Eu acho que o erro foi na montagem, no esquema, no modo que o Vasco entrou em campo. Essa é a minha singela opinião, beleza? Eu quero que você deixe a sua opinião, curte o vídeo, compartilha, desejar para você, desde já, uma semana abençoada, e amanhã a gente volta com mais vídeo para o canal, beleza? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.